Bom dia. Então, os meus alunos me pedem para fazer um depoimento em relação à época da ditadura. Em primeiro lugar, eu era pequena, não participei, não vivenciei. Mas nós sabemos hoje, a história nos lembra, todos os dias, o que aconteceu, nós temos acesso a essas informações cada vez mais. Hoje temos a Comissão da Verdade, que apura ainda no Brasil, há uma certa... ainda é obscuro, Muitos dos fatos ainda são obscuros. Mas com relação à ideia da tortura, dos direitos humanos na ditadura, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que durante a ditadura militar a Constituição está suspensa, informalmente suspensa. Não existe Estado de Direito, não existe Estado democrático de direito e a Constituição tem apenas um papel simbólico. Porque a Constituição de 67, mesmo com a emenda 1 de 69, estabelecia um rol de direitos fundamentais, que foram efetivamente suspensos pelos atos institucionais que se seguiram. E estávamos vivendo efetivamente um estado de exceção. No estado de exceção manda aquele que tem efetivamente o poder, a ditadura militar, por meio de uma junta militar, os mais variados generais, eles acabaram instrumentalizando, então, efetivamente um regime de terror. Nós sabemos que a ideia toda era combater, no Brasil, a ideia era combater o comunismo. Não existia efetivamente nenhuma ameaça comunista. Isso vinha já de fora, do Estado americano, nas suas influências. E essa confusão toda, pré-ordenada, uma confusão pré-ordenada, acabou gerando a suspensão de quase todos os direitos fundamentais. Não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de locomoção adequada, não havia a possibilidade de manifestação da expressão, da opinião em relação a qualquer pessoa, a possibilidade de proteção à integridade física, também integridade moral, todos esses direitos foram suspensos. Não haviam verdadeiros direitos, não havia efetivamente Constituição vigente. Então nós sabemos efetivamente hoje, e eu volto a falar, as comissões da verdade que estão sendo instaladas em todo o país, estão nos revelando efetivamente as barbáries, as atrocidades que aconteciam na época da ditadura. Então é importante, inclusive, que todos nós, em especial as gerações agora mais novas, que não tiveram contato, que perderam esse referencial, possam buscar essas informações, possam saber efetivamente o que aconteceu na nossa história, porque a memória é importante, a memória, a verdade é importante para que esses fatos não voltem a acontecer. Numa estrutura de ditadura não existe república, não existe Constituição, não existe Estado de Direito, existe apenas o poder do mais forte, que se estabelece das maneiras mais perniciosas possíveis. Não há efetivamente país que possa desenvolver-se em todos os sentidos, em todas as dimensões, dentro de uma estrutura assim autoritária. E é bom que nós lembremos todos os dias isso, em especial agora que estamos comemorando, mas estamos relembrando aí as estruturas de ditadura. É bom que nós lembremos porque existem muitos saudosistas desinformados da época da ditadura. Esqueceram efetivamente que nós vivemos, na época da ditadura, um determinado período de desenvolvimento econômico bastante propício, mas isso não significa nem legitima as estruturas que se estabeleceram ao longo do tempo e o retrocesso democrático, e o retrocesso humano que isso significou.